Olá pessoal, aqui é o Rafael Lima do canal Nossa Fé Católica e hoje eu gostaria de abordar um assunto que faz um bom tempo que eu estou querendo falar e eu acho que agora é o momento da gente conversar sobre isso. Bom, como você sabe muito bem, no nosso canal nós temos aqui um curso completo de Mariologia. Nós começamos falando sobre a Santíssima Virgem, prefigurada no Antigo Testamento, depois sobre a vida da Virgem Maria e as suas aparições também, os dogmas marianos inclusive. Se você tiver interesse em assistir esses vídeos, dê uma olhadinha aí, tem uma playlist só com um curso de Mariologia, tá bom? Mas durante esse curso de Mariologia, nós falamos a respeito de uma das aparições de Nossa Senhora, que foi lá na Espanha, em Garabandal. E hoje as pessoas estão falando muito sobre Garabandal, tem até um filme agora sobre Garabandal. E eu gostaria de abordar rapidamente aqui, embora muitas pessoas já estejam falando atualmente sobre essa questão, eu acho que é missão nossa também abordar este assunto. É importante a gente colocar isso aqui no nosso canal também, para avisar aqueles que nos seguem, aqueles que estão aqui inscritos, né, e aqueles que têm curiosidade também a respeito do assunto. Vamos lá. Bom, pessoal, então, para ser bem direto, nós vamos falar a respeito de uma das videntes. A gente costuma dizer que é a vidente principal lá, que é a Conchita, que inclusive está viva. Né? A Conchita, se não me engano, ela mora nos Estados Unidos e ela é uma das videntes a quem Nossa Senhora revelou muitas coisas, inclusive muitas profecias. Se vocês buscarem aí no YouTube, vocês vão encontrar muitas entrevistas da Conchita, muita coisa a respeito dela. Tem muito material sobre as declarações da Conchita, o que ela nos fala a respeito do aviso, do sinal, do milagre, do castigo, tudo aquilo que são profecias de Garabandal, você pode encontrar tanto aqui no nosso canal, né, tem uma aula só sobre Garabandal, que te deu umas 2 horas de aula, e você pode encontrar também aí facilmente, tá? Então por que eu estou entrando nesse assunto? É o seguinte, pessoal, existe uma profecia que Nossa Senhora deu à Conchita lá em Garabandal, e Nossa Senhora revelou isso apenas à Conchita, que é um sinal de que o aviso, e se você não sabe o que é o aviso, procura depois aí aqui no canal, tá bom? Que o aviso, ou seja, as coisas iam começar a acontecer. Então, Nossa Senhora falou para ela, olha, quando tal coisa acontecer na história da humanidade, vocês têm que ficar sabendo que tudo aquilo que eu anunciei, né, o milagre, a iluminação das consciências e o possível castigo estarão muito próximos de acontecer. Então é preciso que nós estejamos antenados, ligados naquilo que está acontecendo no mundo, para a gente perceber se está próximo ou não está. Então Nossa Senhora revelou isso à Conchita. E o que Nossa Senhora falou para ela? Ela disse o seguinte, olha, que estaria muito próximo de acontecer, né, aquilo que eles chamam de aviso, quando um Papa fosse a Moscou. Quando um Papa fosse a Moscou. E a gente sabe muito bem que nunca na história da Igreja um Papa foi a Moscou, que é lá na Rússia, né? Moscou, capital da Rússia. Nunca nenhum Papa foi a Moscou. E Nossa Senhora falou, olha, o indicador de que as coisas estarão para acontecer é quando um Papa for a Moscou. E quando o Papa voltar de Moscou, diversos conflitos vão estourar na Europa. Então, gente, olha só, não sei se vocês estão acompanhando, mas o Papa Francisco, desde o finalzinho do ano passado, ele já está dizendo que ele quer ir a Moscou. Ele nem está dizendo que ele quer ir à Rússia, ele está dizendo, eu quero ir a Moscou. Então o Papa Francisco já está programando essa viagem faz tempo. E ele vem anunciando isso. Este ano ele já falou, no comecinho de janeiro ele já falou que ele quer ir à Rússia. Ele pretende ir a Moscou para conversar principalmente com o patriarca da Igreja Ortodoxa. Então é o desejo do Papa. De repente, agora a gente está vendo todo esse conflito que já está se armando. Então eis aí a outra coisa, o Papa querendo ir a Moscou. Isso é inédito na história da Igreja, nunca aconteceu. E Nossa Senhora nos anos 60, 70 falou para Conchita, lá nos anos 60 na Espanha, quando a Conchita era uma criança ainda. Nossa Senhora falou para ela, quando um Papa for a Moscou, é o indicativo de que as coisas vão começar a acontecer. Então tem a viagem do Papa que está aí quase agendada.
Quem sabe talvez o Papa vai tentar ir lá a Moscou para conversar com o Putin, para tentar evitar essa guerra. Então, aí é o segundo elemento que eu gostaria de falar. Vocês estão acompanhando nos noticiários que a Rússia está pronta para invadir a Ucrânia. Já tem mais de 100 mil soldados russos cercando a fronteira e muitos soldados, inclusive o exército russo, com seus navios já também. Então, a Ucrânia está cercada, né? O exército russo é muito poderoso. E o Putin já falou que ele está decidido a invadir a Ucrânia. Bom, se a gente for juntando as coisas, olha só, Nossa Senhora avisou, quando um Papa for a Moscou e quando ele retornar, conflitos começarão a estourar na Europa. Conflitos começarão a estourar na Europa. Então, o Papa está pronto para ir para Moscou. A Rússia está pronta para entrar numa guerra com a Ucrânia. E isso vai envolver outros países, os aliados. Agora a China se aliou com a Rússia. Então a gente tem outro... E claro, temos os Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos não vai ficar de fora dessa. Então a gente, assim, tá tudo desenhado para acontecer. O Papa ir a Moscou e começarem os conflitos. Então, gente, eu queria deixar isso aqui bem claro para nós, vocês que acompanham esse canal, que a gente está atento a isso, né? Então, a profecia de Nossa Senhora em Garabandal está, parece, próxima de se cumprir. Então, estejamos atentos aos sinais. Também gostaria de falar outra coisa. A Conchita, isso aqui é algo muito pessoal, mas, por incrível que pareça, eu vi algumas pessoas também que se interessaram por isso e foram atrás, fizeram vídeos sobre isso. E é uma coisa que eu não tinha visto ninguém falar ainda e eu resolvi procurar. Tem uma entrevista da Conchita, se você pode procurar aí no YouTube, você encontra, lá dos anos 70, se eu não me engano. E o entrevistador pergunta para ela, você viu o aviso, você viu como que foi? E ela diz que viu. E ele pergunta como que é, como que vai ser mais ou menos. Então a Conchita, ela diz que ela não consegue expressar muito bem o que ela viu, mas ela diz assim, é como se duas grandes estrelas se chocassem no céu e nós pudéssemos ver o brilho dela na Terra, desse choque, ele produziria então um brilho muito grande e a gente veria aqui da Terra. Esse seria o sinal do sinal, né? Esse seria aí um sinal claro para nós de que o sinal predito em Garabandal estava para acontecer, estaria acontecendo. Então, olha só, o que eu fiz? Lá fui eu pesquisar na internet, falei, será que tem alguma previsão de estrelas se chocando no céu? E aí eu descobri, isso eu pesquisei no ano passado, eu descobri lá, no ano passado ainda, acho que em novembro, que havia uma previsão dos cientistas de que duas grandes estrelas poderiam se chocar em 2022 e elas produziriam, esse choque produziria uma iluminação na Terra. Alguns dizem que o cálculo foi feito errado, né? Mas ninguém sabe, não se sabe exatamente. Alguns dizem que o cálculo foi feito errado, mas existe esta possibilidade, certo? Então é muita coincidência, vocês não acham? A Conchita, lá nos anos 70, falar que o que ela viu foi um choque de duas estrelas, algo parecido com um choque entre duas estrelas que iluminaria a Terra. E aí eu jogo no Google e tá lá que havia a possibilidade de duas grandes estrelas se chocarem no céu em 2022 e que isso produziria uma luz muito grande na Terra. Então, gente, se a gente for juntar todas as peças, o que parece é que o cenário está sendo criado, a coisa está se desenhando e tudo está caminhando para o início dos sinais. O Papa pronto para ir a Moscou, ele pode ir a qualquer momento, de repente para conversar com Putin, para tentar evitar essa guerra, mas diz a profecia que quando ele retornasse para Roma, os conflitos estourariam, né? Inclusive, a Nossa Senhora fala mais sobre a Rússia. Eu tenho aqui um livro em que tem... Ela diz o seguinte,
O Papa irá à Rússia, a Moscou. Assim que ele retornar ao Vaticano, as hostilidades irão explodir em diferentes partes da Europa. Aí ele diz: um domínio comunista mundial conduzido pela Rússia parecerá ocorrer no meio desta agressão assustadora que culminará com a perseguição da Igreja. Os sacerdotes terão de se esconder, as igrejas serão lacradas e tornar-se-á muito difícil para os fiéis praticarem a sua religião. Parecerá que a Igreja terá desaparecido. A duração desta perseguição não é conhecida, mas irá exigir um ato de Deus, o aviso, para detê-la. Certo? Então, olha só, aí depois tem uma outra observação aqui no livro que diz: como resultado de tudo isso, haverá um retorno a Deus que abrandará a apostasia, a perda da fé, e com isso, como Nossa Senhora disse em Fátima, uma era de paz virá para a humanidade. Esta será uma paz tal como o mundo nunca conheceu. Então, apesar de nós termos aí um quadro meio trágico, meio sombrio, assustador, diante de tudo que nós estamos vendo, isso vai culminar, depois de toda essa perseguição, naquilo que a gente pode chamar de triunfo do Imaculado Coração de Maria, e aí haverá uma paz muito grande na Terra, como jamais a humanidade experimentou. Tá? Então, bom, desculpem aí, eu acho que já estourei um pouquinho aqui o tempo, mas tudo para a gente estar alerta, atentos a essas profecias que estão, parece, para se cumprir. Tá bom? Então é isso, gente. Bom, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos rezar e vamos observar e nos preparar para aquilo que nos espera. Deus abençoe você, Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.